Você já percebeu que quanto mais você corre atrás daquilo que deseja, mais parece que isso se afasta? E se eu dissesse que o problema nunca foi a falta de esforço, mas o excesso de controle? Pode soar estranho. Passamos a vida acreditando que precisamos planejar cada passo, prever cada obstáculo e segurar as rédeas de tudo o que acontece. Afinal, foi isso que aprendemos: que só vence quem nunca relaxa, que só conquista quem nunca para de lutar. Mas existe uma verdade silenciosa que poucas pessoas conseguem enxergar. As maiores mudanças da vida quase nunca acontecem quando estamos forçando. Elas acontecem quando finalmente deixamos espaço para que elas aconteçam. Pense por um instante. Quantas oportunidades inesperadas surgiram justamente quando você parou de insistir? Quantas respostas apareceram depois que você desistiu de procurar desesperadamente? Quantas pessoas chegaram quando você já não esperava mais? Talvez isso nunca tenha sido coincidência. Talvez exista uma inteligência invisível organizando caminhos que a sua mente simplesmente não consegue enxergar. O problema é que o medo faz você acreditar que, se não controlar tudo, tudo dará errado. E é exatamente esse medo que cria resistência. É como tentar empurrar uma porta que, na verdade, só pode ser aberta puxando. Quanto mais força você faz, mais distante fica da solução. Mas hoje isso pode mudar. Neste vídeo, você vai descobrir por que permitir não significa desistir, por que confiar não é passividade, e como abandonar a necessidade de controlar tudo pode abrir espaço para oportunidades, sincronicidades e transformações que talvez já estejam tentando encontrar você. Mas antes de continuarmos, faça apenas uma promessa para si mesmo. Durante os próximos minutos, permita-se questionar uma única crença. E se aquilo que você tanto procura já estiver vindo em sua direção, mas sua necessidade de controlar tudo estiver impedindo que isso chegue? Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. E se tudo aquilo que você chama de planejamento for, na verdade, apenas medo disfarçado de responsabilidade? Essa ideia pode causar desconforto. Afinal, fomos ensinados desde cedo que controlar cada detalhe da vida é sinal de inteligência, maturidade e preparo. Criamos listas, estabelecemos metas, imaginamos dezenas de cenários e tentamos antecipar tudo o que pode dar errado. Acreditamos que, se pensarmos o suficiente, conseguiremos evitar qualquer sofrimento. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A vida nunca foi construída para ser totalmente controlada. Imagine alguém tentando segurar a areia com as mãos. Quanto mais força essa pessoa faz, mais rapidamente os grãos escapam entre os dedos. Curiosamente, quando ela relaxa a mão, a areia permanece ali por muito mais tempo. Com a vida, acontece algo muito parecido. Quanto mais você tenta controlar cada resultado, cada resposta e cada oportunidade, maior é a ansiedade que começa a dominar seus pensamentos. E a ansiedade faz algo extremamente perigoso. Ela convence você de que ainda não é seguro confiar. Durante muito tempo, eu também acreditava que precisava encontrar todas as respostas antes de dar o próximo passo. Se algo não acontecia no tempo que eu esperava, imediatamente surgiam dúvidas. Será que fiz a escolha errada? Será que estou atrasado? Será que perdi minha oportunidade? Essas perguntas pareciam proteger meu futuro, mas na realidade apenas alimentavam um estado constante de tensão. E uma mente tensa dificilmente consegue perceber as oportunidades que surgem ao seu redor. É como caminhar por uma floresta olhando apenas para o chão, preocupado com cada pedra do caminho. Enquanto seus olhos permanecem fixos nos obstáculos, você deixa de perceber a luz atravessando as árvores, os novos caminhos que aparecem e as possibilidades que sempre estiveram ali.
Talvez seja exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Elas estão tão ocupadas tentando controlar o momento exato em que a vida deve acontecer, que deixam passar os sinais discretos que poderiam mudar completamente sua direção. Confiar no universo não significa cruzar os braços e esperar milagres. Significa fazer a sua parte com dedicação e, depois disso, permitir que a vida organize aquilo que está além do seu alcance. Existe uma sabedoria silenciosa trabalhando em acontecimentos que você ainda não consegue compreender. Nem todo atraso é uma negativa. Nem todo desvio é um erro. Às vezes, aquilo que parece um obstáculo é apenas o caminho encontrando uma forma melhor de levar você exatamente para onde precisava chegar. E talvez o primeiro passo para receber tudo o que você deseja não seja fazer mais. Talvez seja aprender, finalmente, a soltar o que nunca esteve sob seu controle. Agora eu preciso te perguntar: você sabia que existe uma técnica mental proibida, revelada em um capítulo oculto da Bíblia, que líderes mundiais e celebridades usam para manifestar seus desejos e controlar a própria realidade? E que a Igreja tentou censurar esse conhecimento por mais de 1500 anos, porque ele ativa áreas do seu cérebro que você jamais imaginou usar? Hoje, estudos científicos demonstram que essa técnica realmente provoca alterações específicas no padrão de atividade cerebral, o que confirma sua eficácia. Pois é, tudo isso foi revelado recentemente, e várias pessoas estão tendo acesso a essa técnica secreta e ficando impressionadas com os resultados que estão alcançando. Como esse conteúdo é sensível e já foi censurado no passado, decidimos explicar tudo em um vídeo completo publicado em nosso próprio site. Se você deseja descobrir mais sobre esse poder mental oculto, pause o vídeo agora, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, ou clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Você já reparou que algumas pessoas parecem estar sempre no lugar certo, na hora certa? As oportunidades aparecem quase sem esforço. As pessoas certas cruzam seus caminhos inesperadamente. As respostas chegam quando elas menos esperam. Para quem observa de fora, tudo parece ser apenas sorte. Mas talvez exista algo muito mais profundo acontecendo. A maioria de nós acredita que a realidade muda primeiro para que possamos nos sentir melhor. Esperamos conquistar algo para então sentir confiança. Esperamos encontrar a pessoa certa para finalmente experimentar o amor. Esperamos o dinheiro chegar para viver em paz. Mas e se essa lógica estiver completamente invertida? Talvez a realidade não esteja esperando suas conquistas. Talvez ela esteja esperando sua transformação. Imagine um espelho. Não importa quantas vezes você sorria para o reflexo depois que ele mudar. Primeiro é você quem precisa sorrir. Só então o espelho responde. A vida funciona de maneira muito semelhante. Ela frequentemente devolve aquilo que você transmite de forma constante, mesmo quando você não percebe. E não estamos falando apenas das palavras que saem da sua boca, mas da energia silenciosa que nasce dos seus pensamentos, das suas emoções e das crenças que você alimenta todos os dias. Pense em quantas vezes você afirmou que confiava na vida enquanto por dentro vivia imaginando tudo o que poderia dar errado. Dizia que acreditava na abundância, mas sentia medo constante da escassez. Dizia que desejava viver um grande amor, mas permanecia convencido de que seria abandonado novamente. Dizia que acreditava no seu propósito, mas passava horas duvidando da própria capacidade. Existe uma enorme diferença entre aquilo que dizemos acreditar e aquilo que realmente sentimos. E é justamente nesse espaço invisível que muitas transformações deixam de acontecer.
A mente pode criar discursos positivos durante alguns minutos, mas o coração revela silenciosamente aquilo que você considera verdadeiro. É por isso que tentar convencer o universo através de frases prontas dificilmente produz mudanças profundas. O universo não responde à repetição mecânica. Ele responde à coerência. Quando seus pensamentos, suas emoções e suas ações começam a caminhar na mesma direção, algo curioso acontece. Você passa a enxergar oportunidades que antes pareciam invisíveis. As conversas certas surgem naturalmente. As ideias aparecem com mais clareza. As coincidências começam a se repetir com uma frequência difícil de ignorar. Não porque o universo tenha começado a agir naquele instante, mas porque você finalmente deixou de bloquear aquilo que já estava sendo preparado. Lembro-me de uma fase em que tudo parecia parado. Nenhuma porta se abria. Nenhuma resposta chegava. Quanto mais eu insistia, mais distante parecia o resultado. Foi somente quando parei de transformar cada desejo em uma luta que comecei a perceber pequenas mudanças acontecendo. Primeiro vieram encontros inesperados. Depois, oportunidades que nunca haviam passado pela minha mente. Em seguida, decisões que pareciam simples mudaram completamente o rumo da minha vida. Nada aconteceu de um dia para o outro. Mas tudo começou exatamente no momento em que a ansiedade deixou de comandar minhas escolhas. Talvez seja esse o maior segredo. O universo não trabalha no ritmo da sua pressa. Ele trabalha no ritmo da preparação. Enquanto você acredita que está apenas esperando, a vida pode estar conectando pessoas, reorganizando circunstâncias e removendo obstáculos que você nem imagina. E talvez aquilo que hoje parece silêncio seja apenas o som invisível de algo extraordinário sendo preparado para chegar até você. Existe uma diferença enorme entre desistir de um sonho e deixar de carregar o peso de querer controlar cada etapa até ele acontecer. Infelizmente, muitas pessoas confundem essas duas coisas. Elas acreditam que confiar significa cruzar os braços, abandonar seus objetivos ou esperar que a vida resolva tudo sozinha. Mas permitir não é passividade. Permitir é continuar caminhando sem transformar cada passo em uma batalha. Pense em um agricultor. Depois de preparar a terra, escolher as melhores sementes e cuidar do solo, ele faz tudo o que está ao seu alcance. Mas chega um momento em que nenhuma quantidade de preocupação fará a planta crescer mais rápido. Ele não desenterra a semente todos os dias para verificar se ela está brotando. Ele compreende que existe um tempo invisível entre plantar e colher. A vida segue exatamente esse mesmo princípio. Muitas vezes você já fez o necessário. Aprendeu, trabalhou, evoluiu e tomou decisões importantes. Mesmo assim, continua vivendo como se precisasse empurrar o universo para que as coisas finalmente aconteçam. É nesse momento que nasce o desgaste. Cada dia sem resposta parece uma confirmação de que algo está errado. Cada silêncio parece um fracasso. E aos poucos, a esperança dá lugar à ansiedade. Mas talvez o silêncio nunca tenha sido ausência. Talvez ele seja apenas o espaço onde as maiores transformações acontecem. Nem tudo pode ser visto enquanto está sendo construído. As raízes crescem antes dos frutos aparecerem. O amanhecer começa muito antes de o sol surgir no horizonte. Da mesma forma, muitas mudanças começam em lugares que seus olhos ainda não conseguem alcançar. Quando você aprende a soltar, algo muda dentro de você. Sua mente deixa de lutar contra aquilo que não controla e passa a direcionar energia para aquilo que realmente pode transformar. Suas escolhas, sua presença e sua forma de viver o momento atual.
É curioso como justamente quando abandonamos a necessidade de controlar o resultado, começamos a perceber caminhos que antes estavam escondidos. A vida continua acontecendo, as oportunidades continuam surgindo e o universo continua trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. Talvez confiar nunca tenha significado esperar por um milagre. Talvez sempre tenha significado acreditar que existe um propósito sendo construído, mesmo quando você ainda não consegue enxergar o desenho completo. Existe um momento na vida em que percebemos que a maior transformação não acontece ao nosso redor. Ela acontece dentro de nós. É curioso como passamos anos acreditando que precisamos conquistar mais para finalmente encontrar paz. Imaginamos que a tranquilidade virá quando o dinheiro aumentar, quando a pessoa certa aparecer, quando o reconhecimento chegar ou quando todos os problemas desaparecerem. Mas a vida parece ensinar exatamente o contrário. Primeiro nasce a paz. Depois, as circunstâncias começam a mudar. Isso acontece porque a forma como você enxerga a realidade determina a maneira como responde a ela. E cada resposta cria um novo caminho. Enquanto a mente está dominada pela ansiedade, ela interpreta qualquer atraso como uma ameaça. Qualquer dificuldade parece um sinal de fracasso. Qualquer silêncio se transforma em motivo para desistir. Mas quando a confiança ocupa esse espaço, tudo muda. Os desafios deixam de ser barreiras e passam a ser etapas. Os atrasos deixam de parecer punições e se tornam preparação. Até mesmo as perdas começam a revelar ensinamentos que antes estavam escondidos. A vida continua apresentando desafios, mas você já não reage da mesma forma. E essa mudança silenciosa altera completamente a direção da sua caminhada. Pense em um navegador atravessando o oceano. Ele não controla o vento, não controla as marés, não controla as tempestades, mas pode ajustar as velas, pode escolher a direção, pode aprender a utilizar até mesmo os ventos contrários para continuar avançando. É exatamente isso que acontece quando você aprende a confiar. Você deixa de gastar energia tentando controlar aquilo que nunca dependeu de você e passa a investir sua força na única coisa que realmente pode transformar: sua consciência. A partir desse momento, algo extraordinário acontece. Você percebe sinais onde antes via apenas coincidências. Encontra oportunidades onde antes enxergava obstáculos. Conhece pessoas que parecem surgir exatamente no momento certo. E começa a compreender que talvez a vida nunca tenha trabalhado contra você. Talvez ela estivesse apenas esperando que você deixasse de resistir. Isso não significa que tudo acontecerá exatamente como você imaginou. Na verdade, muitas vezes acontece de forma ainda melhor. Porque a mente humana costuma enxergar apenas um caminho possível. A vida, porém, enxerga infinitas possibilidades. Aquilo que hoje parece um fim pode estar abrindo espaço para algo muito maior. A porta que se fechou talvez estivesse impedindo você de entrar na direção errada. A espera que tanto incomoda pode estar preparando um encontro que mudará completamente sua história. Por isso, continue fazendo a sua parte. Continue aprendendo. Continue evoluindo. Continue caminhando. Mas faça isso sem carregar o peso de acreditar que tudo depende exclusivamente de você. Há uma inteligência maior organizando conexões que seus olhos ainda não conseguem perceber. Confie no processo. Permita que a vida respire através de você. Porque muitas vezes, aquilo que você tanto procura já está a caminho. Só estava esperando o momento em que você finalmente deixasse de correr atrás para poder encontrá-lo. No fim das contas, permitir que o universo cuide do que está além do seu controle não significa abandonar seus sonhos. Significa caminhar com confiança, fazer a sua parte
e aceitar que nem tudo precisa acontecer no seu tempo para acontecer da melhor forma. Talvez a vida não esteja atrasada. Talvez ela esteja preparando encontros, oportunidades e caminhos que você ainda não consegue enxergar. E quem aprende a confiar no processo descobre que muitas vezes aquilo que parecia estar demorando estava apenas chegando da maneira certa. Se você chegou até aqui, talvez esta mensagem tenha encontrado você exatamente no momento em que precisava ouvi-la. Em um mundo que nos ensina a correr o tempo todo, escolher confiar é um ato de coragem. E se este vídeo despertou uma nova forma de enxergar a vida, saiba que essa transformação começa com pequenas decisões, feitas um dia de cada vez. Obrigado por dedicar seu tempo, sua atenção e sua energia para estar aqui. Entre tantas distrações, você escolheu refletir, questionar e abrir espaço para uma nova perspectiva. Isso já é um passo importante. Agora eu quero fazer um convite simples. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários apenas a palavra confio. Essa não é apenas uma palavra, é uma decisão. Um compromisso silencioso de abandonar a necessidade de controlar tudo e permitir que a vida siga seu fluxo natural. E me conte também, qual foi a parte deste vídeo que mais fez você refletir? Eu faço questão de ler os comentários porque muitas vezes a experiência de uma pessoa se transforma na resposta que outra precisava encontrar. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para acessar o conteúdo completo sobre a técnica revelada em um capítulo oculto da Bíblia. Um conhecimento poderoso que foi mantido em segredo por mais de 1500 anos e que agora está acessível novamente. Se você gosta de conteúdos sobre espiritualidade, consciência, leis universais e transformação interior, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos dessa jornada de autoconhecimento. Compartilhe-se este vídeo com alguém que esteja enfrentando um momento difícil ou tentando carregar sozinho um peso que talvez já não precise mais carregar. Às vezes, uma única mensagem pode mudar completamente a direção dos pensamentos de uma pessoa. Lembre-se sempre: nem tudo o que parece demora é atraso. Nem todo silêncio significa ausência. E nem tudo precisa ser resolvido pela força. Às vezes, a maior transformação começa exatamente quando você aprende a confiar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide da sua mente, fortaleça sua consciência e permita que a vida revele, no tempo certo, tudo aquilo que já está preparando para você.